Olá, amigos e irmãos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal Ponto de Vista. Esse canal que tem por objetivo compartilhar mensagens diárias, trazer meditações para que a gente possa ter um melhor dia debaixo da orientação e da palavra do Senhor. Nessa semana, excepcionalmente, nós estamos falando a respeito da última semana de Jesus, trazendo vídeos específicos um pouquinho maiores, com o intuito de poder dar mais informações aos irmãos. Se você é inscrito no canal, maravilha, mas se você ainda não é, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Se você gostou, dê um like e compartilhe com aqueles que você acha interessante, para que eles possam também ter acesso a essas meditações. Nós falamos domingo passado a respeito da entrada triunfal de Jesus. Nessa sexta-feira falamos a respeito da morte de Jesus, está consumado. E hoje, com o coração cheio de alegria pela importância desse dia, em que nós celebramos o primeiro dia da nova humanidade, o dia que Jesus ressuscitou. O propósito original do Éden foi recuperado, o homem pode agora voltar-se novamente para Deus, foi realizado um novo e vivo caminho, e nós podemos viver e desfrutar da presença de Deus. A ressurreição de Jesus abre um espaço para que todos que nele está possa se assentar nas regiões celestiais à direita do Pai. Lucas narra essa história da seguinte maneira no capítulo 24, no verso número 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como luz do sol se colocaram ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Hoje nós então celebramos a vitória da vida sobre a morte. Nosso último inimigo foi vencido definitivamente. Jesus, depois de cumprir o seu ministério terreno, de ser preso, torturado, crucificado e morto, Jesus se levanta dos mortos pelo poder de Deus, o mesmo poder que opera em nós para a vida eterna, o mesmo poder que opera em nós o novo nascimento. E a ressurreição é o ponto central da nossa fé. Tudo que cremos, tudo que esperamos, tudo que vivemos, ele aponta para a ressurreição. É o que nós aguardamos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ora, se Jesus não ressuscitou, então não há cristianismo, né? Porque a nossa esperança é a vida eterna. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação ela é inútil. Tudo que nós cremos ou fazemos não tem nenhum valor sem a ressurreição. A nossa esperança é vã. O túmulo vazio é o maior símbolo do cristianismo. É verdade que nós temos outros símbolos de igual importância e que transmitem momentos decisivos na vida de Jesus. Por exemplo, o primeiro momento na vida de Jesus é a manjedoura. É esse momento em que Jesus se manifesta em carne. Ela representa a encarnação da divindade. É o dia que a segunda pessoa da Trindade se esvaziou da sua glória para assumir a forma humana e viver entre nós. Deus encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré, e a manjedoura é o símbolo desse momento, dessa encarnação. É símbolo do amor de Deus que se fez homem para habitar entre nós. Por isso, nós, como cristãos, celebramos o Natal. O que é o Natal?
Natal é a celebração da encarnação da divindade. Então a manjedoura tem esse símbolo. Esse é o primeiro momento na vida de Jesus. O segundo momento na vida de Jesus é a cruz. Ela representa a morte, ela representa a obediência e a entrega de Jesus. Ele foi até a cruz, deu a sua vida em nosso favor. E a cruz então é o símbolo de morte, mas também é o símbolo da vitória sobre o pecado e sobre todo o domínio de Satanás. Na cruz, a justiça de Deus se cumpre. A sentença que era contra nós, ela é paga. Já não há mais condenação, não há mais maldição. A inimizade com Deus foi desfeita. Há um novo caminho aberto pela cruz de Cristo. No sangue de Cristo nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então a cruz é um segundo momento na vida de Jesus, assim como a manjedoura foi esse primeiro. A cruz é esse segundo momento extremamente importante para nós. E é um terceiro momento na vida de Jesus, que é o sepulcro vazio. E eu creio que esse é o fato mais importante da história humana. O sepulcro vazio é o símbolo da vitória sobre a morte. Alguém nascer, morrer, isso é comum a todos os seres humanos. Mas alguém voltar dos mortos e se apresentar vivo, isso é um fato extraordinário. Então, para mim, o maior símbolo do cristianismo não é a manjedoura, não é a cruz, mas é o sepulcro vazio. Por quê? Porque ali está a ressurreição. E a ressurreição é a resposta de Deus para a morte que foi decretada para a humanidade no Éden. Deus disse a Abraão: coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente você morrerá. E o homem decidiu então comer desse fruto do bem e do mal, em detrimento ao fruto da vida, da árvore da vida. Ele optou pelo conhecimento em detrimento à vida. E decidiu ser ele, o seu próprio padrão de conduta, o seu próprio padrão de ética e moral, se ele mesmo, a sua própria imagem e semelhança. E essa decisão lançou a humanidade no estado de depravação, um estado de separação completa de Deus, nos lançou um estado de morte espiritual. No Éden, o julgamento do casal acontece, esses nossos pais, Adão e Eva, e quando todos esperavam a execução da sentença que Deus havia prometido, que seria de morte, Deus reverte a história e promete que em algum momento, na descendência da mulher, viria alguém que destruiria as barreiras de inimizade, que destruiria os efeitos do pecado, que destruiria a sentença de morte que havia sido proferida. Jesus de Nazaré se apresenta como esse descendente. Ele veio para destruir as barreiras da inimizade. Ele veio para buscar aquilo que se havia perdido no Éden. Por todas as páginas, então, do Velho Testamento, Deus vem preparando esse momento. Deus vem preparando a chegada desse descendente. Ele foi descrito por Moisés, ele foi descrito nos Salmos, os profetas falaram sobre isso. Os sacerdotes falaram sobre isso. Então Deus intervém na história humana. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, promete fazer da sua descendência, trazer através da sua descendência a bênção a todas as famílias da terra. Israel seria uma nação de sacerdotes, um exemplo de culto, um exemplo de devoção a Deus. E quando nós olhamos para a formação do povo de Israel, a gente percebe claramente essa intervenção divina. Abraão era casado com Sara e Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência, na sua descendência, faria uma grande nação. Mas Sara é estéril e Deus operou um milagre. E esse milagre fez com que Sara gerasse Isaque. Então a gente vê esta ação de Deus operando na história de Israel,
fazendo de Sara, que era estéril, alguém que gera um filho. Isaac nasceu, cresceu, ele vai se unir a Rebeca. E Rebeca também era estéril. Mas Deus também agiu de uma maneira poderosa, soberana. E Rebeca, então, ela gera filhos. E ela gerou Jacó. E Jacó também vai se casar com Raquel. Raquel também é estéril. E Deus operou um milagre para que nascesse José. Então a gente vê Deus agindo na formação do povo hebreu. E o propósito de Deus em fazer de Israel essa nação é um só: fazer que através da linhagem de Abraão viesse o Messias ao mundo. Então Deus fez uma nação, construiu uma nação, para que desta nação viesse esse descendente que cumpriria a promessa feita no Éden. Passado alguns anos, veio um tempo de fome e a descendência de Abraão deixou a terra prometida, a terra que ali onde Deus havia dado a Abraão, e foi para o Egito. E lá José, o filho de Jacó e Raquel, se torna grande. Lá a descendência de Abraão cresce demasiadamente e ela é escravizada. Deus levanta Moisés para libertar esse povo e Deus vai construindo a história ao mesmo tempo que ele aponta para o futuro. E ele então ordena Moisés que celebre um ritual, porque ele iria entrar com providência, iria agir de forma que Israel seria liberto e voltaria para a sua terra. E Moisés narra no livro de Êxodo, capítulo 12, essa história. Moisés convocou todas as autoridades de Israel e disse a eles: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios. Verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Deus diz que daria um livramento à nação de Israel e que eles deviam realizar esse ritual. A Páscoa significa passar por cima. E o Espírito passou por cima das casas, mas aquelas que estavam marcadas com o sangue, a morte não teve poder. A celebração da Páscoa é decretada por Deus como estatuto perpétuo a Israel. Quando os seus descendentes perguntassem por que celebrar a Páscoa, então os pais deveriam responder que o sacrifício da Páscoa se refere quando o Senhor passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as vidas daqueles que ali estavam, mas não poupou a vida dos egípcios. Desta forma, Deus agiu para que os hebreus deixassem o Egito e fossem em direção à terra prometida. Deus preparou então, ao longo da história de Israel, a vinda do Messias, que no seu tempo se faz homem, Deus se faz homem, Deus nascido de mulher vem para cumprir essa promessa. Deus encarna, mais especificamente a segunda pessoa da Trindade, encarna na pessoa de Jesus Nazaré. E Jesus viveu para apontar o caminho de volta para Deus, para anunciar o juízo de Deus, e ao final do seu ministério terreno, como havia planejado e profetizado, Jesus sobe à cruz, entrega a sua vida em favor da humanidade. Jesus foi o sacrifício imaculado e aceitável a Deus para satisfazer a sua santidade e a sua justiça. Jesus é o único homem gerado por Deus. Jesus é o unigênito de Deus, sem pecado.
Ele é o Cordeiro Imaculado, capaz de deter o espírito da morte que pairava sobre a humanidade. João Batista o identifica, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo o chama de Cordeiro Pascal, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Os escritores bíblicos têm em mente a figura desse animal que era aprovado para o sacrifício. E o primeiro animal sacrificado foi logo no Éden, quando, depois de Deus proferir a sentença condenatória ao primeiro casal, um animal inocente foi morto, para que com sua pele fosse feita roupas para cobrir a vergonha dos nossos pais. Então o cordeiro foi imolado, o seu sangue agora passado nas portas ali no Egito, e os israelitas puderam sair do Egito. Então o primeiro animal, primeiro lá no Éden, e agora novamente no Egito. E Jesus é esse Cordeiro de Deus que vem para entregar a sua vida e na sua morte poder deter o espírito da morte. Jesus ressuscita, a morte não poderia detê-lo, porque a morte é castigo para pecadores, mas Jesus não tinha pecado. E Paulo diz que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nós não somos justos, mas somos justificados por Deus. Sobre nós pesa a sentença condenatória, mas Jesus morre em nosso lugar. E em Jesus a nossa morte foi paga, nossa sentença de morte foi paga, a nossa dívida foi paga, e pela fé no seu sacrifício nós somos justificados, as nossas transgressões são perdoadas. Então o sangue de Jesus foi o pagamento dessa dívida para satisfazer a justiça de Deus. Nossos pecados foram perdoados, as nossas transgressões foram perdoadas, a nossa dívida foi paga. Nós fomos resgatados da escravidão e dos poderes e das potestades do mal. O sangue de Jesus nos purifica e nos abre um novo caminho e nos dá livre acesso a Deus. Jesus ressuscitou, seu sacrifício foi efetivo, sua ressurreição prova de que Deus aceitou o seu pagamento pelas nossas dívidas. O sangue do Cordeiro derramado sobre nós impede que o espírito da morte nos destrua. E esse sangue ainda nos abre um caminho, um vivo novo caminho, e nos dá acesso a Deus. Então a Páscoa é a celebração da nossa justificação. Em Cristo nós somos aceitos por Deus como justos. Não há mais condenação para nós. E a ressurreição é essa celebração da nova criação em Jesus Cristo. E eu gostaria então de pensar junto com você alguma coisa, algo muito importante. Deus criou o universo. E lá em Gênesis narra a história. E cada dia que Deus vai criando tem um significado. No sexto dia, diz o livro de Gênesis, que Deus viu tudo quanto havia feito e havia ficado muito bom. E no sétimo dia, Deus, que já havia concluído a obra que havia realizado, descansou. Deus abençoou o sétimo dia, santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia realizado. Vindo para Jesus, Jesus executa o seu ministério terreno e no sexto dia ele é pendurado na cruz. E a sua última expressão na cruz é: está consumado. O que deveria ser feito foi feito, o que deveria ser realizado foi concluído, e com isso ele curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. A palavra tetelestai, como nós já vimos, traduzido por estar consumado, poderia ser e traz outros grandes significados. Está feito, está terminado. Jesus consumou a obra de redenção. Ele nos redime e purifica não somente a nós, mas todo o universo.
O seu sacrifício foi efetivo para toda a criação. E é esse sacrifício que dá sentido à existência, que cria uma nova possibilidade de vida com Deus que havia sido perdida no Éden. Jesus, então, ao cair da tarde daquele sexto dia, ele é sepultado. Naquele dia, 6 horas da tarde da sexta-feira, se inicia o sábado. Sábado é dia de descanso, sábado é dia de silêncio. Deus se cala e todo o universo está nessa expectativa. O inferno é abalado, os céus esperam os acontecimentos e termina 6 horas da tarde, o sábado. Anoitece e começa o primeiro dia, o domingo. As mulheres haviam preparado seus óleos, seus ungüentos e seus perfumes e foram então em direção ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. De madrugada elas saíram, chegaram ao sepulcro, mas ele estava vazio e questionaram: será que roubaram o seu corpo? O que será que aconteceu? Então aparecem 2 anjos com a notícia: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então o primeiro dia da semana, aquele domingo da ressurreição, começa com a vida, começa com a esperança. Esse é o primeiro dia da nova criação realizada em Cristo Jesus. O dia começa com luz, as trevas são dissipadas, o medo se vai. A morte cede espaço para a vida. A condenação cede espaço para o perdão. A ira deixa o seu lugar para o amor. E novas coisas estão surgindo. A ressurreição, ela muda o nosso destino. Nós estamos condenados a uma eternidade longe da presença de Deus. Condenados a uma não existência. Condenados a uma dimensão onde não há a mínima condição de existir. E a ressurreição mudou o nosso destino. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós nos assentamos nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. A ressurreição nos colocou em uma nova posição. Mas a ressurreição também muda a nossa maneira de olhar, de ver e de viver a vida. Por causa da ressurreição, nós estamos livres para andarmos nos caminhos de justiça. Porque Deus é um Deus justo. A ressurreição nos capacita a agir neste mundo como instrumentos de justiça, como instrumentos de paz, contra toda a decretação da morte para o ser humano. Então nós, como cristãos, somos chamados por Deus para olhar esse mundo e viver neste mundo como instrumentos de justiça que agem contra toda a decretação da morte que o pecado pode trazer. Mas a ressurreição também ressignifica a nossa maneira de viver. Ele muda os nossos princípios, muda os nossos valores para a vida. Abençoado é aquele que é, não aquele que tem. Então, muda os princípios e os valores. Abençoado não é quem tem em abundância, mas é aquele que dá sem medidas. Abençoado é aquele que perdoa porque foi perdoado. Abençoado é aquele que ama porque foi alcançado pelo amor. Abençoado é aquele que pode viver de uma maneira diferente e viver no outro, assim como Jesus vive em nós e assim como nós vivemos para a vida eterna. Por isso, nessa manhã, de domingo, esse primeiro dia que nós celebramos da nova criação em Cristo Jesus, em que a Páscoa é celebrada, nós cristãos celebramos a ressurreição de Jesus, com a certeza de que a morte não tem mais poder sobre nós e com o sentimento que nós fomos chamados para a vida, porque Jesus mergulhou na morte, ele atravessou a morte e a venceu e saiu do outro lado ressurreto, ressuscitado. E agora ele nos convida a fazer o mesmo caminho
Vinde a mim, todos vós. Então, nessa manhã, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus, nós também ouvimos o chamado de Jesus para irmos até Ele, para experimentarmos essa ressurreição. E eu digo para experimentarmos essa ressurreição, não um dia quando nós morremos e fomos trazidos à vida, mas experimentarmos o poder da ressurreição nesse momento, porque o poder de Deus que agiu em Jesus para trazê-lo à vida é o mesmo poder de Deus que age em nós para nos fazer novas criaturas. Então, ao celebrarmos a ressurreição de Jesus, nós também celebramos a nova criação da qual nós fazemos parte. A minha oração é que Deus possa te abençoar tremendamente e que você tenha essa consciência de quem você é em Cristo Jesus, do que Ele fez, que você tenha a dimensão do que significa a ressurreição, do que aquilo que Jesus alcançou na cruz para todos nós. Então, que Deus ilumine a tua mente, abra o teu coração e que você perceba essa grandeza de Deus. Que Deus te abençoe tremendamente nesse dia, que deixe sobre você a sua paz e assim que nós possamos ser esses instrumentos de justiça para a glória de Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Feliz domingo da ressurreição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.